Você já percebeu que os vídeos curtos já não são mais tão curtos assim? O Instagram passou de 1 minuto e meio para 3, o TikTok já pode até 10 minutos, e os Shorts, que era 1 minuto, também passou para 3. Mas por que que as plataformas estão fazendo isso? Será que a gente está começando a consumir conteúdos mais longos? E será que isso vai afetar de alguma forma a maneira como a gente cria conteúdo para mostrar o nosso produto artesanal? Antes, se você não me conhece, eu me chamo Cecily e eu ensino criação de conteúdo para produto artesanal. E essa história de aumentar os minutos, eu venho percebendo isso, mas agora ficou realmente gritante quando o Instagram, por exemplo, anunciou esse ano que agora são 3 minutos. E o YouTube, que ainda estava teimando no 1 minuto, em vez de subir para 1,5, que foi o que o Instagram fez inicialmente, não, ele já aumentou para os 3 minutos. E isso vai sim afetar a maneira como a gente cria conteúdo. Mas eu vou explicar o que está acontecendo. Num primeiro momento, as plataformas realmente estão aumentando, mas isso não significa que a gente está consumindo conteúdos mais longos com mais frequência. Na verdade, as plataformas perceberam que isso é uma maneira que elas têm de ganhar mais, literalmente. Porque quanto maior é o conteúdo, mais elas conseguem colocar alguns anúncios e mais tempo a gente fica retido na plataforma. Então, se você vê um vídeo de 2, 3 minutos e aquele vídeo é bom a ponto de te prender na plataforma, entende que você está ficando mais tempo lá do que se fosse só aqueles vídeos de 15 segundos que era inicialmente no TikTok? Então as plataformas perceberam que isso é um benefício para elas e que reter a gente mais tempo traz mais lucro, porque elas vão conseguir fazer mais anúncios. E isso é até um pouco estranho, porque nós viemos de uma época onde tudo é muito acelerado, onde tem que ter realmente aquela dopamina, a gente precisa sempre de uma recompensa. Então é sempre um novo vídeo, é sempre algo mais acelerado, a gente está sempre em movimento. Isso não tem dados, agora o que eu vou falar são vozes da minha cabeça, mas eu reparei de uns tempos para cá, principalmente nos últimos final do ano passado, mais ou menos do meio para cá, que as pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, estão na minha bolha, elas já cansaram desse conteúdo mais frenético, de tudo muito acelerado. Não está conseguindo absorver da mesma maneira que antes. E essa bolha que eu falo é, na verdade, da minha geração, milênio. Pelo menos as pessoas que eu conheço de 30 a 40 a mais, já cansaram um pouco desse conteúdo mais frenético. Não tem pesquisa sobre isso. Então, assim, realmente vozes na minha cabeça e baseado naquilo que eu estou vendo à minha volta. E aquilo que as pessoas que me seguem, principalmente no Instagram, trazem para mim, que elas estão cansadas desse tipo de conteúdo também. Porque o meu conteúdo, ele não é acelerado, ele é mais tranquilo e ele é mais simples, não tem tanta edição. E as pessoas estão preferindo isso do que, sei lá, em 2023, quando a gente estava vendo muita gente ensinando aquelas edições assim super mirabolantes. Hoje eu já vejo que isso caiu um pouco em desuso. Mas isso naquilo na minha bolha, né, na minha experiência. Então, nessa parte do vídeo, se você está me ouvindo, comenta aqui rapidinho, só para eu ver se isso só está acontecendo aqui, nas pessoas que eu conheço, ou se também está acontecendo aí com você. Dito isso, como é que isso vai de fato afetar a nossa criação de conteúdo? Porque sim, vai afetar sim. Permitir que tenha um pouco mais de tempo nos traz um pouco mais de calma na hora de criar e conseguir mostrar mais detalhes e aprofundar um pouco mais no nosso conteúdo ou naquilo que a gente está filmando. Não quer dizer que a gente precise obrigatoriamente usar os 3 minutos no Instagram, usar os 3 minutos do Shorts, não é isso. Mas que agora a gente não precisa resumir tudo a ponto de caber dentro de 1 minuto, 1 minuto e meio. Porque a gente sabe que quando a gente encurta muito, tem detalhes que a gente sabe que faria diferença, que o nosso público gostaria de saber ou de ver, e a gente não consegue colocar porque está naquela coisa frenética de que tem que ser conteúdo curto o tempo todo. E isso é maravilhoso pra gente, porque nesse tempinho a mais a gente consegue criar uma conexão maior. Aqui no YouTube a gente consegue conversar por muito mais tempo, a gente acaba criando uma conexão maior. Já no TikTok e no Instagram é muito curto. Se você não está nos stories ali no Instagram, você não está criando conexão com o seu público. E para os Reels isso era muito mais difícil com pouco tempo. Aumentando para 3 minutos, você consegue contar às vezes alguma história com mais calma, falar sobre alguma encomenda, falar sobre o processo criativo que você fez daquele produto específico. Você consegue mostrar um pouco mais de você. Não é só vomitar toda a informação de que tem que ser assim, transformou nisso, meu produto era aquilo, virou isso. Não, você consegue falar um pouco mais do seu processo e, ao mesmo tempo, esse pouco a mais é suficiente para a pessoa ver: nossa, eu gostei dela, vou seguir. Nossa, eu gostei desse produto, eu quero saber um pouco mais. A gente consegue ter esses segundos a mais para cativar a pessoa. Isso é excelente para a gente, porque isso aumenta a nossa conexão. E se você me acompanha, você sabe aquilo que eu ensino várias vezes aqui no Instagram, enfim,
que a gente só vende se a gente tem conexão com o nosso público, se ele vê algo que se identifica com a gente. E esse tempo a mais permite que a gente consiga fazer esses conteúdos que geram um pouquinho mais de conexão. Agora, de forma prática, eu vou explicar como é que a gente vai conseguir adaptar isso para o nosso conteúdo. Primeiro, você cria o conteúdo no tamanho que ele precisa ter, nem mais, nem menos. Não faça tão curto a ponto de excluir aquelas coisas importantes. E também não faça tão longo a ponto da pessoa perceber que você só está enrolando e aí ela fica tipo, tá, e aí? Porque ela vai sair do mesmo jeito. Por isso é essencial que a gente use esse tempo com propósito, realmente explicando aquilo que precisa ser explicado. A gente consegue também contar os detalhes das nossas histórias com um pouco mais de profundidade. E isso vai ajudar naquilo que eu falei, a gente vai conseguir se conectar mais. Então, mostre um pouco mais sobre o processo, fale um pouco mais sobre aquela encomenda, traz detalhes, principalmente emocionais, agora falando por outro âmbito, né? Porque o emocional ajuda a conectar. Mas aí você vai conseguir trazer um pouco mais desses detalhes aí para as pessoas. Então, contar histórias agora ficou muito mais fácil. E a gente sabe que quando a gente conta história, a gente consegue prender a atenção da pessoa. E aí, isso a gente já vê como uma ótima opção também para a gente adaptar o nosso conteúdo, incluir um pouco mais de história. E uma coisa super importante é que agora a gente precisa prestar mais atenção do que nunca na retenção do nosso público. O nosso público está ficando quanto tempo no nosso vídeo? Por isso, quando você for criar seu conteúdo, depois de um tempo, analisa os insights. Veja como é que está a retenção do seu público para você ver se precisa adaptar ou se está no caminho certo. E por último, aproveite isso para testar formatos diferentes. Pode testar aquele estilo vlog, que é onde você mostra um pouco mais os seus bastidores, onde você mostra um pouco mais o processo. Testa, faz vídeo curtinho mesmo, com menos de 1 minuto, faz um vídeo um pouco mais longo com 1 minuto e meio, e às vezes faz até 2 minutos e meio, 3 minutos. Testa, porque cada público é único. Dependendo do seu público, ele vai querer realmente estar imerso ali na confecção, e ele quer curtir com você, e ele está vendo. Mas vai ter gente que prefere só ver o resultado final, ver o antes e o depois e acabou. Isso depende do seu público, e você só vai saber se você testar e se você criar esse tipo de conteúdo. Para finalizar, percebe que é uma vantagem a gente ter um pouco mais de tempo. As marcas estão percebendo que isso é uma vantagem para elas também, no bolso delas, porque consegue colocar um pouco mais de anúncios. Então, por isso que eles estão testando. Não significa que vai ser assim sempre. Está numa fase de teste, porque está todo mundo aumentando. Aumenta mais um pouquinho para conseguir enfiar mais um anúncio aí e eles lucrarem mais. Mas também não significa que você precise usar todo esse tempo. Testa, às vezes o seu público realmente prefere algo mais curto, apesar de ser mais calmo. Ou então seu público é mais frenético mesmo, gosta de vários cortes, várias edições diferentes. Tudo depende, mas você precisa testar. Surgiu uma coisa nova no Instagram? Testa para ver se aquilo encaixa com você ou não. Não significa que você tenha que usar, mas testa, você nunca sabe, você não vai saber se não colocar em prática. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. E comenta aqui se você reparou que está tendo essa mudança ou não, é só na minha bolha, as pessoas não estão querendo essa coisa tão mais lenta, um pouco mais profunda, ainda está naquela coisa frenética, porque às vezes eu mudei e aí eu acabo convivendo com pessoas que também mudaram, mas às vezes não foi tudo. Procurei pesquisa, não tem. A última pesquisa que tem sobre isso foi em 2024, onde as pessoas ainda estavam preferindo conteúdos curtos, mas havia uma certa mudança, mas ainda não foi analisado isso. E eu gosto de trazer a informação quando ela já tem dados mesmo. Então, por isso que eu falo que a minha percepção, e eu pergunto também se você está tendo essa percepção, eu só vou falar que é se tiver dado mesmo sobre isso. Mas aí comenta aqui para poder saber, para a gente conseguir visualizar como é que está esse comportamento das pessoas. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!